Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, espero que vocês estejam bem. Eu quero aqui, neste vídeo, trazer uma palavra sobre a oração. E nesta palavra eu quero falar sobre Jesus. Jesus que é o nosso melhor e maior exemplo que devemos seguir na vida cristã. Jesus, ele exerceu o seu ministério na terra e não é porque ele é o Filho de Deus que ele não teve dificuldades, que ele não passou por momentos difíceis. Então eu quero aqui estar pontuando alguns momentos da vida de Jesus onde ele nos deixa o exemplo, não é? Onde ele pratica a oração. Então eu quero começar falando aqui sobre a escolha dos apóstolos. A palavra de Deus vai nos falar lá em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, que Jesus precisava escolher os seus discípulos e ele não fez uma escolha de improviso, não é? Jesus não usou, quem sabe, de alguns artifícios, não é? De quem ele tinha uma melhor simpatia. Não foi dessa forma. A palavra nos diz que o Senhor Jesus, ele usou da oração. Ele não usou critérios humanos para poder escolher os seus discípulos. E a Bíblia nos narra, nesse texto que eu citei, que Jesus então, ele sobe ao monte e ali ele passa a noite em oração a Deus. E no raiar do dia ele se levanta e então ele escolhe 12 homens entre os seus discípulos, não é? E esses 12 escolhidos por Jesus agora são chamados de apóstolos. Então vemos aí uma importante decisão na vida, né, no ministério de Jesus, onde ele usa a oração, pedindo a Deus o direcionamento para a sua tomada de decisão. Temos também uma outra passagem da palavra que nos narra o momento em que Jesus intercede pelos seus discípulos, não é? Lá em João capítulo 17, nos versos 1, 9 e 20, nos narra João que Jesus ele roga a Deus pelos seus discípulos. E depois desse momento em que ele ora, intercedendo pelos seus discípulos e também por nós, né? Todos aqueles que viriam a ser salvos por meio da pregação do Evangelho. Jesus então, ele também agora, ele busca orar ao Senhor, né? Ele vai ao Monte das Oliveiras, como era costume dele de estar orando ali no Getsêmani, antes de ser entregue, né? Traído por Judas, ele ora a Deus e ele ora. E a palavra do Senhor nos fala que ele ora para que ele possa se submeter à vontade do Senhor. E aí nós temos um importante exemplo de Jesus, que do início ao fim do seu ministério, ele sempre usou da oração como um caminho, não é? Para que ele pudesse trilhar a vontade de Deus e também tomar as suas decisões importantes. Um outro momento aqui, finalizando, que eu quero dizer, é acerca de quando Jesus vai até o sepulcro, onde está Lázaro. E ali, depois de 4 dias, Jesus chega e naquele momento a palavra nos fala que Jesus ora ao Pai e agradece, porque sempre Deus o havia ouvido. Louvamos a Deus por estes exemplos. Jesus, ele nos dá esse exemplo de vida, esse exemplo na prática da oração. Então eu quero deixar esta palavra para você, meu irmão, minha irmã, que você use da oração, que a oração seja uma prática em sua vida, para as suas decisões, para a sua vida cristã, porque Jesus, ele ensinou e ele praticou a oração. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoar as vossas vidas, que vocês possam continuar firmes no Senhor, praticando a oração e vivenciando essa gloriosa
porta, esse caminho, não é, que se abre para nós para falarmos com Deus. Um forte abraço, Deus abençoe o pastor Vicente Júnior, a toda a igreja, em nome de Jesus.